Olá, eu sou o Leonardo Silva, professor especialista da disciplina de verificação, validação e teste de software. Neste módulo, vamos conversar um pouco a respeito da documentação da atividade de teste de software. Em nossa última aula, nós aprendemos a derivar casos de teste a partir dos casos de uso. E nesta aula já foi possível perceber a importância que a documentação possui para a nossa atividade de teste de software, principalmente o documento de requisitos, visto que este documento orientará a nossa avaliação se as respostas obtidas elas estão coerentes ou se elas estão incoerentes com o que se espera do sistema. Na aula de hoje, vamos então conversar um pouco melhor a respeito da documentação de software. E aí é importante que tenhamos uma definição clara do que estamos chamando como documentação. Neste caso, estamos tratando como documentação qualquer material, seja ele textual ou não, um diagrama, uma descrição de requisitos, uma descrição de um cenário, tudo isso para nós é considerado uma documentação, pois será utilizado por nós, analistas, engenheiros, testadores, na realização do nosso trabalho, seja ele no desenvolvimento, seja ele na atividade de teste de software. A expectativa é que tenhamos uma documentação completa, não ambígua, onde os requisitos, as demandas, as necessidades de nosso cliente, de nossos usuários estejam claramente declaradas ou descritas. Contudo, a verdade é que geralmente temos um documento incompleto, dada a própria natureza da fonte de onde este documento é criado. Nós usamos como fonte, neste caso, a entrevista, o levantamento de informações, a observação que fazemos do ambiente onde este usuário está envolvido, o domínio do problema. E neste caso, temos que extrair dessa pessoa as suas necessidades, o seu entendimento e as reais demandas. Dessa forma, a nossa fonte tem todas as características que não procuramos dentro do nosso documento de requisitos. Por isso, é importante você revisitar os conceitos de engenharia de software, estar atento às técnicas para levantamento de requisitos e informações. Por quê? Porque a boa documentação, ela não é apenas um processo burocrático, ela precisa documentar e ela precisa apoiar todas as atividades que virão após essa fase de levantamento de requisitos, seja ela no processo de desenvolvimento, seja ela apoiando as atividades de verificação, validação e teste de software. Bom, reforçando aqui quais são os problemas que encontramos com a documentação. Em geral, temos uma tendência a deixar a documentação desatualizada, seja por conta da pressa, seja por conta do volume de trabalho. Não raro, aquele documento não é atualizado. Isso nos lembra ou nos chama atenção para a necessidade de pensarmos em bons documentos. Não precisamos ter muitos documentos, mas precisamos ter bons documentos. E um bom documento, neste caso, é aquele que seja fácil de mantermos atualizados, e que nos permita encontrar as informações quando precisamos. Isso porque a falta de informações é o segundo problema desse tipo de documento. Há também uma questão como a dificuldade de uso. Se você puxar pela sua memória, você verá que no exemplo citado na nossa última aula, o autor opta por fazer a especificação dos requisitos em forma de uma tabela, usando um esquema de tabela ou um esquema de ficha. Isso para tentar facilitar a utilização por parte da equipe de desenvolvimento posteriormente. Um documento em texto, com certeza, será mais trabalhoso, porque cada informação que eu precisar, ou cada vez que eu precisar consultar esse documento, eu terei que ler novamente todo o documento.
Além disso, por ser texto, aumentam as chances de ambiguidade, de uma linguagem incorreta na hora da produção desse texto. Reforço que o documento não precisa ser rebuscado, não precisa ser utilizando, uma linguagem extremamente rebuscada, mas temos sempre que perseguir a ideia de um documento que seja fácil de ler, que seja usável e que tenha seja usável por todos nós em qualquer um dos processos que estamos associados. O melhor exemplo que eu posso dar para vocês nesse caso é aquele guia de montagem de móveis que todos nós alguma vez na vida nos deparamos, em que recebemos um conjunto de peças e um guia, normalmente num folheto extremamente pequeno, com letras muito pequenas e com orientações que nos deixam muitas vezes confusos. Esse é o melhor exemplo de um documento que não é preciso, que não é útil. Na atividade de teste, então, no cenário ideal, nós temos um grupo independente de testadores que se preocupam única e exclusivamente com as atividades de verificação, validação e teste de software. Entretanto, sendo realista, nós sabemos que na grande maioria dos casos, ou a realidade da grande maioria de nós, é que o grupo de testador é, na verdade, alguém da equipe de desenvolvimento que naquele projeto não estava diretamente relacionado ao projeto. Lembro a vocês que, conforme foi dito nas aulas iniciais, essa visão imparcial é importante para que não criemos vieses dentro do projeto, tá certo? Dessa forma, essa pessoa, esse grupo de pessoas independentes, precisa fazer o uso da documentação existente para que ele possa cumprir as atividades previstas. E nesse caso, eu estou falando tanto das atividades que envolvem execução de código, quanto outras atividades que podemos executar antes da execução de código propriamente dita. Além disso, esta equipe também produzirá documentos que são associados a atividades de teste. Dessa forma, esses documentos devem manter a mesma coerência do que temos falado para o documento de requisitos. Devem ser documentos claros, de preferência concisos, completos e não ambíguos. Um primeiro documento desta atividade é da fase de planejamento, onde precisamos registrar como vamos fazer esse teste, como essa atividade foi pensada e qual é o nosso objetivo. E não podemos perder de vista que esse documento tem que permitir, posteriormente, que este teste seja refeito quantas vezes forem necessários. Além disso, os documentos associados a atividades de teste, eles são importantes porque em determinadas situações podem ser necessárias reproduzir este teste. E dessa forma, precisamos garantir que a pessoa que irá reproduzir o teste o execute nas mesmas condições em que eu o fiz. Dois conceitos aqui são bastante importantes para nós: a repetibilidade e a reprodutibilidade. Por repetibilidade, nós estamos falando da capacidade de refazer esse teste diferentes vezes e alcançar o mesmo resultado. Veja, eu fiz um planejamento da atividade de teste, executei essa atividade e tive um determinado resultado a partir da análise desses resultados. A partir do momento que eu refaça essa atividade, seja necessário refazer essa atividade, é esperado que eu tenha as mesmas condições ou eu refaça esse teste nas mesmas condições que a primeira vez. Esse é o conceito de repetibilidade, a capacidade que eu vou ter de refazer esse teste, variando o mínimo possível, sendo que o desejado não seria variar nada, para reproduzir os mesmos resultados. Isso é importante porque esse meu protocolo de teste pode ser avaliado por outros colegas. Então, em determinadas situações, teremos aquele cenário onde, a partir dos documentos que eu produzi,
os meus parceiros, os meus colegas de projeto podem olhar e fazer críticas a esse processo, fazendo sugestões construtivas a respeito de novos casos de teste ou de abordagens que eu poderia ter utilizado naquela atividade. Já a reprodutibilidade tem a ver com a capacidade de um outro profissional executar aquele teste que eu planejei. Então, enquanto a repetibilidade vai verificar a variação entre as vezes que eu executei aquele teste, a reprodutibilidade está preocupada que algum outro profissional tenha as mesmas condições que eu tive para poder executar aquele teste, e que o teste possa então ser comparado, para que não tenhamos aquela situação onde comumente dizemos que estamos comparando bananas com laranjas. É importante que não tenhamos condições diferentes, que situações diferentes interfiram nesse processo. Lembrando aqui que a atividade de teste, apesar de estar alocada no final do modelo de processo, ela começa logo após a atividade de levantamento de requisitos. Uma vez levantados os requisitos, uma vez definidos os requisitos para o projeto, enquanto começa o início do ciclo de desenvolvimento desse software, para nós, testadores de software, começa o nosso ciclo de trabalho, o ciclo das atividades de teste, com o planejamento, o projeto de casos de teste e a então execução da atividade de teste, conforme previsto no ciclo de desenvolvimento. O planejamento de teste, então, terá como objetivo identificar as funcionalidades que serão testadas. Nós já conversamos a respeito da impossibilidade de se testar todo o software. Dessa forma, caberá a você, profissional da área de teste, definir quais as áreas críticas, quais as funções devem então ser executadas dentro do ciclo de teste daquela aplicação, daquele aplicativo. Vamos definir também neste documento ou nesta fase quais são os recursos necessários, quais são as pessoas que eu preciso ter à minha disposição, quais os recursos tecnológicos, vai ser necessário simular um ambiente, vai ser necessário o uso de ferramentas. Vamos pensar também quais as melhores técnicas, estratégias, critérios a serem adotados para aquele software, para aquela aplicação. Vamos então definir o protocolo, o procedimento que vamos adotar nessa abordagem e o que esperamos da execução do teste. Eu quero a validação, eu estou determinando que deve haver uma cobertura de 80% do código que foi testado, estabelecer metas, tudo isso cabe à fase de planejamento. A documentação poderíamos resumir em 3 grandes documentos. Ao longo dessa aula, vamos verificar que eu tenho diferentes maneiras de construir os documentos dentro da atividade de teste. Entretanto, podemos resumir tudo que vai ser falado em 3 grandes documentos. O plano de teste, com essas características que acabamos de comentar, os casos de teste que foram projetados para essa atividade e, por fim, o roteiro de teste, a ordem em que as atividades ou que o teste deve ser realizado. De novo, isso é importante para que eu mesmo possa reproduzir esse teste e para que outras pessoas possam também reproduzi-lo, avaliá-lo e até mesmo criticá-lo. Não raro, pode haver algum colega que me diga: "Veja, se você fizer este passo antes deste passo, será que você não cria tal problema? Será que não é melhor executar tal atividade ou tal passo desse roteiro antes deste outro passo?" Tudo bem? Existem normas que também podem nos apoiar, neste momento de definição dos documentos. Eu não sei se vocês já tiveram contato com algum tipo de norma ou de regulamentação, mas em geral as normas simplesmente nos dão diretrizes, nos dão orientações que podemos seguir dentro do nosso contexto de trabalho. A norma não diz o que deve ser feito, ou muito menos a forma como vamos fazê-lo, mas ela nos orienta o que é esperado daquela fase.
Neste caso, eu vou citar a norma I3E. I3E é um instituto de engenharia elétrica que reúne eh, engenheiros, profissionais de computação, é uma instituição americana que produz conhecimento na nossa área, responsável aí por manter uma base de dados bastante conhecida e que reúne profissionais, basicamente do mundo todo, que discutem e produzem normas e orientações que podemos seguir para diferentes áreas da engenharia, engenharia elétrica, engenharia de computação. Então, ela propõe um padrão para a documentação da atividade de teste de software. Ela, como eu disse, não vai indicar o que, que deve ser feito, mas ela vai te mostrar o que você tem à sua disposição, ou pelo menos sinalizar o que se espera desses documentos para que ele tenha aquelas características inicialmente mencionadas, para que ele seja útil e possa apoiar o nosso trabalho. O objetivo aqui é sempre simplificar a leitura e facilitar a comunicação com a equipe de desenvolvimento. Eh, Cabe aqui lembrar que não raro nós temos aquela brincadeira que costumamos fazer entre amigos de não ler manual das coisas. Ah, eu adquiro um determinado produto e quando você pergunta para a pessoa: "Você leu o manual?", a pessoa normalmente diz: "Não, para quê? Não precisa". É isso que queremos evitar no nosso projeto. A norma I3E 829, ela apresenta os seguintes documentos, ou ela propõe os seguintes documentos para você utilizar no seu projeto: o plano de teste, conforme já falamos, a especificação do projeto de teste, como também já falamos, a especificação do caso de teste, o procedimento, o diário de teste, que é uma coisa bastante importante, relatório de incidentes, o resumo do teste e o relatório de encaminhamento de itens de teste. Olhando rapidamente cada um desses itens, você vai ver que é possível mapeá-los dentro daqueles 3 documentos que inicialmente eu comentei com vocês. Quando falamos da especificação do projeto de teste, teremos aqui as funcionalidades e as características a serem testadas. Por exemplo, imagina que estamos construindo um módulo de matrícula. O que vamos testar nesse momento? A matrícula de um aluno ingressante nos cursos, a matrícula de um aluno veterano. Você já deve ter percebido, pela sua experiência acadêmica, que o processo de matrícula é bastante complexo. Temos a possibilidade de escolher disciplinas de outras unidades, temos a possibilidade de nos matricularmos em disciplinas que porventura tenhamos reprovado, temos a flexibilidade de escolher quais disciplinas vamos fazer. O aluno, o acadêmico, o estudante, ele é o responsável por gerenciar a sua matrícula. Entretanto, temos requisitos aí definidos que definem quando ele pode fazer muitas vezes uma disciplina, se há pré-requisitos, se eu posso me matricular numa disciplina sem ter feito outra, e assim por diante. Então, neste momento, neste documento aqui, vamos definir que estamos testando o módulo de matrícula, em especial com ênfase nos alunos veteranos. Ou, estou testando o módulo de matrícula para a situação de matrículas em componentes curriculares não disciplinares, que é um tipo especial de matrícula que temos aqui dentro da universidade. A partir daí, temos então a especificação dos casos de teste, conforme já vimos, dentro do nosso curso. Só relembrando, o caso de teste, ele avalia as entradas para aquela rotina, para aquele sistema, e a saída que é esperada então. Vamos especificar o procedimento de teste. Então, o que vamos testar? Como vamos testar? Vou entrar na aplicação dessa maneira, vou usar um perfil de usuário da aplicação, do aplicativo que possui essas características. A primeira função que vai ser testada é essa, com esses valores, e assim por diante. O relatório de diário de teste é um documento bastante importante
que não foi mencionado até então, ele não a princípio não aparece explicitamente naqueles documentos que eu mencionei, mas que vai apontar o registro da atividade, vai ser o nosso realmente o nosso diário de bordo, dizendo o seguinte: "Olha, no momento que eu estava me matriculando, foi difícil localizar a disciplina", ou "há uma dificuldade para realizar tal tarefa". Ou o sistema apresentou uma instabilidade em determinado momento, correto? Ou ainda, posso identificar uma situação de falha, onde o sistema claramente violou, alguma coisa, não funcionou conforme esperado. Há também o relatório de incidentes, eh, por exemplo, detalhando eventos que foram ocorridos. O sistema ficou lento, o sistema travou, não funcionou determinado campo. Então, todas essas informações, posteriormente, serão importantes para que tenhamos condições de analisar esse relatório e confrontá-lo com os resultados esperados. Eu chamo a atenção de vocês para uma situação que frequentemente nos passa aos olhos e que às vezes passa de maneira que não percebemos. Geralmente, quando vemos um acidente aéreo, é muito comum as notícias trazerem o relatório do CENIPA, que é o nosso órgão responsável por essa investigação. E o CENIPA, basicamente, quando faz essa investigação, executa, os passos muito parecidos com o que estamos dizendo aqui. Eu vou olhar a documentação, eu vou verificar se os procedimentos foram seguidos à risca, aquilo que se espera da que a tripulação de uma aeronave faça, e vou identificar dentro do diário de bordo, dentro da rotina daquele fato, se houve algum incidente que pode ter contribuído para aquela situação que ocorreu. Nesse contexto, o diário de bordo, o relatório de incidentes são muito importantes. Relatório de resumo de teste. O relatório de resumo de teste, ele vai apresentar os resultados obtidos. Você se lembra que lá no começo determinamos quais funções, quais características estamos testando e quais as técnicas, critérios, estratégias vamos adotar. Então, neste momento, após a execução do teste, aqui registramos o que aconteceu e como aquela aplicação se comportou. Por fim, muito provavelmente haverá necessidade de encaminhar alguns itens para o processo de depuração. Você se lembra que depuração é a consequência não previsível do teste. A partir do momento que eu encontrei uma situação que levou a um estado de inconsistência do meu sistema, eu agora preciso rastrear isso até o requisito e promover as correções necessárias. Então, este relatório indica quais itens serão revistos, quais itens precisam ser investigados e entender por que não tiveram o comportamento esperado. Os documentos, eles não são uma imposição. Eu não posso dizer para vocês o seguinte: a partir de agora, você, como profissional da área de teste de software, deve executar todos esses documentos. Isso vai variar do tamanho da minha empresa, do tipo da minha equipe, da forma como trabalhamos. Mas eles vai nos sinalizar quais informações são relevantes e quais informações deveríamos ter nos nossos documentos. Pode ser que o resumo do meu teste seja um parágrafo ao final do meu relatório. Pode ser que eu opte por fazer um formulário com questões-chave que o meu desenvolvedor, o meu testador, irá preencher após a execução do relatório. Fica aqui a orientação para que cada profissional, junto com a sua gestão, junto com a sua empresa, possa então definir os seus documentos. Aqui estamos apenas sinalizando informações que poderiam ajudá-lo e ser relevantes neste processo, e para o controle dessa atividade também. Uma outra perspectiva que eu gostaria de trazer para vocês é a do chamado PMBOK. PMBOK, ele é um documento, que reúne práticas existentes para a gerência de projetos.
Ele é produzido pelo PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, uma organização internacional que reúne gerentes de projetos. E como que o PMBOK, o PMI, encara a atividade de teste? Pode ser uma outra abordagem para essa atividade. Muitas vezes, você não tem a formação em computação. O profissional testador não é exatamente um profissional de computação, ele pode ser um gerente de projeto. Então, o PMI oferece alguns recursos, algumas orientações para que este profissional também execute a atividade. Neste caso, nós não temos definidos documentos para a atividade de teste. Entretanto, dentre as áreas de conhecimento do PMBOK, nós conseguimos mapear essas atividades, porque o PMBOK encara a própria atividade de teste como um projeto, ou um subprojeto dentro desse desenvolvimento, algo neste sentido. Estas são as áreas de desenvolvimento, as áreas de conhecimento, na verdade, do PMBOK. Então, eu tenho a questão do escopo, questão do custo, do tempo, da qualidade, questão de como a gente integra esses elementos do projeto, recursos, comunicação, riscos, aquisições e assim por diante. Nesse contexto, considerando a atividade de teste como um projeto, são especialmente interessantes para nós a questão da qualidade. E nesse caso, ele chama a atenção para que façamos a definição de indicadores que nos permitam avaliar a atividade de teste. Por exemplo, eu vou definir então aqui dentro da minha empresa, a partir da nossa experiência profissional, que todos os códigos testados, antes de irem para o nosso repositório e poderem serem usados, nós temos que conseguir testar a cobertura de 80% desse código por meio de testes unitários ou de testes automatizados, ou que temos que alcançar um índice de satisfação, seja ele cobertura, eh, avaliação das funções, se for um teste funcional, de X%. Também podemos pensar na forma como essa atividade de teste se relaciona com o projeto, próprio processo de desenvolvimento. É isso que ele chamaria de gerenciamento de integração. Podemos pensar aqui que estamos prestando, entre aspas, um serviço para a equipe de desenvolvimento. E neste caso, recebemos deles uma matéria-prima, que é o código, os requisitos, e vamos entregar uma avaliação resultante das atividades de verificação, validação e teste de software. Há também a questão dos riscos, e aqui é importante porque ele chama chama atenção para essa definição de riscos. O que é um risco para nós? Você já imaginou o que é um risco no seu caso? Risco, nós podemos considerar todos aquelas situações, aqueles elementos que podem nos impedir de alcançar os nossos objetivos. Mas nesse caso, o que pode impedir de alcançar os nossos objetivos? Por exemplo, a necessidade de uso de uma ferramenta externa, o uso de uma linguagem que não é familiar à equipe de desenvolvimento, ou mesmo à equipe de testadores. Para essas situações, além de todo o planejamento de atividade, talvez seja necessário que façamos aí uma formação complementar, tenhamos uma capacitação, ou mesmo façamos a compra de uma ferramenta de apoio. Por exemplo, há bancos de dados que são não relacionais. Então, muitas vezes, no momento de executar uma operação, no momento de fazer um teste, eu posso ter a necessidade de adquirir uma outra ferramenta que me apoie neste momento. E isso entra, então, neste outro processo que é mapeado pelo PMBOK, o gerenciamento de aquisições e suprimentos. Pode ser necessário, então, contratar um consultor para me ajudar naquela atividade. Pode ser necessário contratar uma ferramenta, pode ser necessário instalar um ambiente, configurar um ambiente do qual eu não tenha domínio.
Rapidamente, para facilitar a compreensão de vocês acerca desta documentação, eu vou deixar indicado a leitura deste trabalho, que propõe a validação funcional de um sistema. É um documento que está disponível e nós podemos utilizar, e eu vou destacar aqui algumas formas como este autor fez a documentação. Então, você poderá ver no material depois, em detalhes, mas ele faz o plano de teste, ele faz uma opção por usar um formulário pré-estruturado, onde colocamos as informações neste plano de teste. Tem nos slides você encontrará um detalhamento desse plano de teste. Ele faz o projeto do caso de teste, conforme a gente falou, seguindo aquelas mesmas orientações que comentamos em nossa aula, especificando entradas, dizendo qual o resultado esperado. Ele traz um exemplo de relatório de incidente, ele traz também o relatório de resumo dessa atividade, também de maneira semi-estruturada, sempre fazendo uso da questão das fichas, de um formulário, onde temos ali as informações. Reforço aqui que eu não estou dizendo que esta é a maneira correta. Veja sempre qual a melhor maneira para a sua empresa, para a sua forma de trabalho e o estilo de documentação que fará sentido para você dentro da atividade de teste. Aqui ele tem a continuação do relatório de resumo. E por fim, a mensagem que eu gostaria de deixar nesta aula para vocês é reforçar a importância da documentação. Muitas vezes, dentro do processo de desenvolvimento, a documentação ela vai ser relegada a um segundo plano. Para muitos de nós, não faz sentido, gastar, entre aspas, um tempo, produzindo um texto que, na nossa opinião e que na nossa às vezes, na percepção de muitos de nós, ninguém nunca vai ler. É interessante você imaginar, a vida desse software ao longo do tempo. Pode ser que neste momento em que estamos desenvolvido, não faça sentido fazer uma descrição dentro do nosso projeto como uma visão de projeto, que é normalmente uma descrição do contexto onde esse software se enquadra. Mas imagine daqui 5, 10 anos, quando alguém precise fazer uma manutenção neste sistema, neste software, precisa entender uma decisão de projeto que foi tomada. E aí, muitos de nós já passamos por situações do tipo: "Mas por que aquele colega tomou esta decisão quando fez o sistema? Por que que ele não escolheu tal linguagem? Por que que ele não implementou de uma determinada maneira?". Em muitos casos, a única possibilidade é consultar a documentação para entender o que aconteceu. E geralmente, a documentação ela vai fazer muito sentido no caso da manutenção. Porque, em geral, já passou muito tempo do desenvolvimento, muitas vezes as pessoas que desenvolveram aquele software não estão mais presentes na empresa, e aí eu não tenho uma fonte de informação, eu não tenho quem possa me explicar por que é que as coisas foram feitas daquela maneira. A título de exemplo, eu vou citar um caso que eu vi isso acontecer. Um departamento lá em São Paulo foi procurado por uma empresa de transporte, porque anos atrás, mais de 20 anos atrás, um departamento da universidade havia ajudado esta empresa a desenvolver um módulo de um sistema de controle. E esse módulo de sistema de controle estava em uso até aquela data, e a empresa gostaria de fazer uma atualização daquele software. Era um projeto que ninguém mais tinha noção de que foi feito, nem sabia que tinha sido feito. Muitos dos professores envolvidos naquele projeto já estavam aposentados, ainda existiam professores que trabalharam no projeto enquanto alunos naquela época, e ninguém nem sabia que o sistema estava sendo utilizado. Então, esse é um bom exemplo da importância da documentação. Se eu tiver a documentação
ainda que empoeirada, em papel, datilografada, não tem problema. Eu tenho a capacidade de ler, entender o que foi feito, por que foi feito, e assim dar a continuidade. Eh, Outra questão importante para nós nessa aula é que estamos aqui conversando a respeito de que tipo de informações devemos registrar, mas de forma alguma estamos falando como registrar ou, de que forma fazer o registro desse conteúdo. Caberá a você, como profissional, como muitas vezes o responsável por essa área de teste, entender as necessidades, entender as demandas, para que você possa então desempenhar o seu trabalho. E por fim, vou deixar uma provocação para vocês, olharem o trabalho que foi indicado aqui na aula e pensarem, se você fosse o chefe e recebesse aquele relatório, você consideraria que as informações estão boas? Precisaria de ajuste? Uma outra provocação que é frequente fazermos é o seguinte: eu dei a missão para que meu testador execute atividade de teste por um determinado software. Ele me volta, ele retorna posteriormente, no resumo, no relatório dele, está indicado que não foram encontrados problemas. Ele não identificou nenhum erro. Significa que o teste foi bem feito ou que nós deveríamos ter testado mais? Qual a opinião de vocês? Onde vamos buscar essa resposta? Eu vou aqui comentar rapidamente que, neste caso, nessas situações, o que vai determinar se o teste foi bem executado ou precisa de ajuste é a qualidade do planejamento e do projeto que fizemos. Neste último caso, nesta última provocação, ela reforça a importância da documentação do projeto, porque como a pessoa responsável por fazer a análise dessa atividade, o que caberia a ser feito é olhar o planejamento e o projeto dos casos de teste para entender como esse teste, como essa atividade foi pensada. Veja, se eu tiver bons casos de teste, por bons casos de teste, conforme nós vimos na aula, nós entendemos que são aqueles que têm uma alta probabilidade de revelar a presença de um defeito que eu não conhecia. Se eles estão presentes nesta documentação, eu terei segurança para assinar aquele relatório ou para testar que aquele é um teste que foi bem executado. Para quem tiver mais interesse neste assunto, eu recomendo que vocês consultem as nossas referências e leituras obrigatórias. Bons estudos!